Neste tempo haverá um desprezo pelas Escrituras, um desprezo pelo conhecimento de Deus. Observamos que o Espírito Santo, na doutrina dos apóstolos, nos ensinam e prevê todas estas coisas. O homem se torna amante de si mesmo e as igrejas pregam suas próprias doutrinas. E os homens inventam falsos evangelhos, falsos cristos. E a cristandade abraça tudo isto como se fosse a verdade. O que diz Romanos capítulo 1, versículo 28, é que desprezam o conhecimento de Deus. As pessoas professam ter fé em Deus, dizem crer em Jesus, mas se observarmos seu comportamento e as suas obras, percebemos que tudo isto é falso. Pois sem conhecer a Deus, a nossa carne vai se manifestar. E recordamos que a carne é a manifestação do maligno e da natureza caída e pecaminosa do homem. Vamos ler Romanos capítulo 1, versículos 29 a seguir. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Hoje vivemos um tempo de glorificação do pecado, e aqueles que pecam são os primeiros no mundo, são os modelos e a influência sobre a juventude, sobre aqueles que estão chegando no mundo corrompido pelo pecado. Observamos que a nossa alma foi corrompida e a nossa desobediência e desconhecimento do Deus verdadeiro nos levará a uma prática religiosa corrompida. Observe que hoje há pastores difamadores, pastores que carregam seus títulos, mas vivem no ciúme, na inveja, na insolência e na soberba. São desobedientes à palavra, difamam as autoridades. Veja que estão possuídos de contenda, gostam de debates. Hoje, as mídias sociais estão cheias de debates. Há aqueles que defendem os seus erros, as suas doutrinas, as suas heresias, e usam as Escrituras, e até mesmo que os homens disseram, fora do que Deus disse, fora do que Jesus ensinou, fora do que os apóstolos ensinaram, deixando tudo de lado e clamando contra aqueles que se levantam para dizer a verdade. Observe que não é somente crer, mas é conhecer, é avançar na fé. Isto é o chamado do Espírito Santo. Você deve conhecer a Deus. O que é conhecer? É perceber a sua presença, ouvir a sua voz, praticar a sua palavra, ter comunhão com Ele e ter um coração purificado. Jesus diz no Evangelho, na palavra do monte, que o reino do céu pertence àqueles que
são puros de coração, e que estes veem a Deus. Essa é a nossa necessidade, conhecer a Deus. Aqueles que não conhecerem a Deus ficarão confusos, ficarão perdidos, serão apanhados nas armadilhas e artimanhas dos homens. Há igrejas que são verdadeiras arapucas, e as pessoas ficam presas lá dentro. Não tem como sair, e pensam que se sair dessas arapucas, estão deixando o Deus verdadeiro. Mas na realidade, estarão deixando a doutrina dos homens e a prisão que a carne e que o adversário cria, para que não conheçam o Espírito Santo, o Espírito de verdade, o único que nos ensina e nos guia a toda a realidade espiritual. Se você não ler as Escrituras, se você não ouvir as Escrituras, não ouvir o que saiu da boca de Jesus, não ouvir o que saiu dos apóstolos, que é o ensinamento que nos separa de tudo o que há de corrompido. Lembra? O nome dos apóstolos estão na base da muralha da Nova Jerusalém. Portanto, só a maneira de separar aquilo que é das trevas da luz, aquilo que é da carne do espírito. A maneira é ficar no que eles ensinaram, permanecer na doutrina. Observem que os irmãos que creem continuam dividindo, redividindo, seguindo a artimanha dos homens, deixando a pureza de Cristo. Nós devemos voltar à simplicidade e à pureza de Cristo. Observe os evangelhos, observe o ensino do Mestre. Portanto, há coisas que devemos meditar. Medite sobre o conhecimento de Deus. Evangelho de João, capítulo 17. Jesus disse: a vida eterna é esta, conhecer o Deus único e verdadeiro. É assim que nós nos tornamos inabaláveis. É assim que entramos no reino inabalável. É assim que estaremos firmes. É assim que nunca deixaremos o Senhor. Porque, tendo comunhão com Ele, estando unido com Ele, saberemos o que é a verdade. Estaremos completamente livres. Que a graça e o amor de Jesus Cristo sejam com todos.